E aí, cabra macho? Oh, é macho, mas não é machucado, né? Graças a Deus, hein? Rapaz, Tamo... tem muita gente que quando viu esse cabra macho deu muita risada. Ah, Eu aí, falei, Márcio. olha, é o bom humor do pastor Maninho, é o bom humor do pastor Não fui Maninho. eu que mandei, né? Não fui eu que mandei. Boa Ai, noite. ai. Deixa eu dar Boa só noite, Maninho. boa noite, meu querido. Deixa eu dar só uma boa noite para a galera aqui que está chegando. Fica Boa à noite, vontade. Emerson. Boa noite, Cris. Boa noite, Mateuzinho. Como você está? Boa noite, Maciel. Deus te abençoe. Boa noite, Gabriel. Saudades de você também, Matheus. Um beijão, filho. Vamos marcar aí, Matheus, um dia para a gente conversar um pouquinho, fazer uma chamada de vídeo, viu, filhão? Já conversei com a sua mãe, vamos ver se a gente arruma um tempinho para a gente bater um papo, para ver como estão as coisas. Então, queridos, se tem alguém porventura aqui que não conhece, porque a nossa igreja já conhece o Richard e a Johanna, são um casal muito precioso de missionários nossos, teólogos muito competentes, crentes apaixonados pelo Senhor Jesus e por gente. Isso aqui é sensacional. Ó, o Gabriel está se identificando que foi professor do colégio do PV em Benevides, ó. A galera aí, tudo morrendo de saudade de vocês, lá em Benevides. Deus é bom. Então, queridos, e aí, eu conversei com a Johanna há umas 3 semanas atrás, se não me falha a memória, conversando sobre essa questão. A gente estava na semana, no mês da família, falando sobre família, e nós conversamos sobre a importância da mulher na espiritualidade da família. E aí eu digo, pronto, já falei com ela sobre a mulher, agora eu vou falar com o marido dela sobre os machos, sobre a macharada, né? E aí hoje o tema é esse, nós vamos conversar sobre masculinidade. Mas antes de entrar no tema, meu irmão, me diga aí como é que você está, como é que estão as coisas, como é que tá a família, como é que está o ministério, os projetos, a visão do futuro. É legal, eu recebo seu relatório via WhatsApp, mas tem gente aqui que não recebe, de repente, falar, né, das previsões que vocês têm, a viagem precisou ser adiada, mas vocês não querem, nem de longe estão naquela de que seja uma coisa sine die, né? A ideia tem um foco, tem um Não. objetivo, né? Como é que estão as coisas? Me fala aí, meu querido. Primeiramente, boa noite para você, Maninho, para toda a galera aí também que está podendo nos acompanhar agora ou depois, né? Sim. Que alguns talvez vão acompanhar na gravação. É Muito um mais gente prazer, assiste a gravação do que na hora, viu? eu imagino. E é um prazer estar ligado com a igreja, com vocês, com a igreja, né? Tivemos a chance de fazer uma visita rápida, mas foi muito joia em março. E aí depois veio a pandemia, né? Isso. Chegamos, chegamos na hora certa aí com vocês. Porque depois de vocês eu fui para mais uma igreja e depois dessa igreja tudo parou. Já Então, era. é, então foi muito bom que deu tempo de passar por aí. E Deus tem sido muito cuidadoso. Eu confesso, então, para quem não sabe, temos um projeto, né, estamos em transição para nós assumirmos o ministério no país chamado Hungria, Europa Central, um grande desafio missionário, porque o leste europeu, Europa de maneira geral, vive uma miséria espiritual, né? Claro, Deus está agindo, tem filho do Senhor, tem servo do Senhor lá, tem crente, mas a igreja é muito pequena. Então, o desafio é muito grande de treinar pessoas e tudo mais. E aí nós estamos em transição, né? Captando mais parceiros e tudo mais. Aí, em março, veio a pandemia. E aí eu falei, e agora, né? E Meu agora? Deus do céu. Como é que... Já é um desafio em dias relativamente normais, né? Sim, Imagina sim. nesses dias tão diferentes que nenhum de nós passou, né? Um negócio desse. Mas, Maninho, Deus tem sido bondoso e aqui e ali tem confirmado a direção, de maneira que há umas 3 semanas por aí nós decidimos marcar outubro Sim. como nosso desejo de partir. Final de setembro
início de outubro e dependemos dos parceiros, né, para ter o sustento necessário e tudo mais. E sim. olha, Deus tem confirmado, viu? Apesar de um cenário bem desfavorável, ele tem confirmado essa direção, tem dado os parceiros, mesmo sem poder ir pregar nas igrejas. E então, nós estamos com foco para ir no final de setembro. Por enquanto, a fronteira ainda está fechada, né? Não estão permitindo pessoas, estrangeiros de alguns países, incluindo o Brasil, Na verdade, pelo que a entrar. gente tem acompanhado nos noticiários, é principalmente o Brasil, né? Infelizmente, né? Mas, conversando com o pessoal que está lá, possibilidade de agosto está abrindo a fronteira, a não ser que aconteça alguma coisa aí, né? Que assuste, né, o governo local. Mas estamos focados, animados e agradecidos a Deus pelo que Ele tem feito. Enquanto estamos por Amém. aqui, temos essa chance de estar com vocês e outros e podendo também servir a Deus, o que é muito bom. Sim, sim, sim. Amém, amém. Mas o negócio é esse, cara. Vocês com o desafio de fé de vocês, a gente com o desafio de fé da gente também. As igrejas Sim, têm vivido tempos difíceis. Aqui na nossa região, muitas pessoas, especialmente quem trabalhava por conta, uhum, autônomos, essas pessoas perderam seus vencimentos e, assim, muitos empresários passaram meses com a sua empresa fechada. E aí, resultado, uma empresa fechada não significa somente não entrar nada, significa não entrar nada e sair muito, porque continuam os funcionários, continuam os uhum. boletos, as responsabilidades. E aí isso reflete na questão dos dízimos, das ofertas, né? É uma coisa bem complexa para a gente. E todo mês é um desafio de fé. Todo mês é um desafio de fé. Então, Uhum, assim, mais uma coisa é certa, cara, eu tenho pensado muito nisso. Sabe uma coisa certa? A gente vai sair desse negócio muito mais fortalecido do que entrou. Muito uhum, mais sim. amadurecido do que a gente entrou. Né? Eu estava conversando com um amigo meu que hoje está nos Estados Unidos. A gente fez uma chamada de vídeo e tal, e aí a gente batendo papo, e ele disse, Maninho, cara, eu vejo essa pandemia como mais um evento desses de caráter global que aceleram a história. Porque as Uhum, mudanças na história, elas têm que acontecer. Só que às vezes uhum, acontecem alguns eventos que fazem a história dar um salto. E uhum. as A crise, mudanças. né? Uhum, Exato, umas grandes guerras mundiais, né? exatamente. Ou, a Revolução Industrial no século, 2 séculos atrás, né? Sim. Então, esses eventos, assim, então essa pandemia parece que vai promover uma ruptura de uma realidade e inaugurar uma realidade nova. As Torres Gêmeas tiveram um efeito, assim, não Uhum. tão grande como esse, mas também teve um efeito que eu me lembro, que o A mundo gente que entrou precisou, depois dela, depois aham, daquele evento, não foi o mesmo mundo de antes, precisou tirar né? sapato agora para entrar no avião, né? Pelo menos isso, se eu não me engano. Isso. Mas E- as mudanças vêm acontecendo, acontece crises, acelera, né? Mudanças que Sim, às vezes já estão avançando, avançam mais rápido. E sem dúvida nenhuma, eu acho que nós, como igreja, ainda vamos digerir muito, né? Os acontecimentos e sim, tentar não desperdiçar essa pandemia e aprender o que a gente precisa, né? Em termos de sim, sim, inovação, esse recurso aqui, por exemplo, né? O uso da tecnologia, o apreço das pessoas estarem juntas, o cuidado com a saúde, as questões financeiras, enfim. E a coisa boa é que nós que cremos em Jesus, Deus está cuidando da gente, né? O amém, crente no Senhor Jesus não pode esquecer disso. Ele tem que amém, amém, trabalhar, amém. ele tem que se inovar, ele tem que se capacitar, ele tem prejuízos, mas o Senhor é conosco, o Senhor cuida dos seus filhos, né? Então Sim, isso é muito sim, bom. sim, amém, não tem nem dúvida. E, meu amigo, vamos entrar no assunto, então? Vamos entrar no Vamos assunto, senão conversar olha, sobre... olha o tempo. Não, não, não. O tempo é tranquilo, o tempo dá. Sim. É, já que a gente falou em crise, cara, eu vou começar logo jogando essa bomba para você. Você acha que o mundo vive hoje uma crise de masculinidade? Então, né, rapaz? É muito interessante, né?
fazer uma análise global e fazer uma análise mais do nosso país e mais regional, das nossas Isso, denominações, porque há variações, né? isso. Na verdade, assim, quando a gente fala o mundo, né? Logicamente, É, você não tem uma pesquisa pronta a nível mundial para mostrar, exatamente. mas você é um cara que passou vários anos treinando homens, Uhum, sim. discipulando homens, preparando homens para o ministério, ouvindo eles Uhum, em suas crises, em suas questões. Então, de certa forma, no mundo ao qual você teve acesso, você já tem, digamos assim, uma pesquisa por amostragem, né? uhum. E Sim, a gente. aí, e aí, como, Sim, como pode tem falar. sido a sua leitura em relação a essa questão? Se existe, de fato, uma crise de masculinidade? Muitas pessoas têm dito, têm afirmado isso. Uhum, Pregadores, teólogos, pessoas têm afirmado isso. Os homens não estão querendo mais ser homens, coisas desse tipo. uhum, Você enxerga uhum. dessa maneira? Eu acredito que com todos esses acontecimentos das últimas décadas, né, e até 100 anos atrás, você pega o movimento do feminismo, você pega, mais recentemente, falando aí do marxismo cultural, o empoderamento das mulheres, e tem muita coisa boa, né? Não vamos aqui sair criticando Sim, sim, movimentos sem dúvida. que são saudáveis de dar às mulheres o direito, né, e deveres que elas precisam. Tem vários desvios aqui e acolá. Então, eu acho que tudo, essa carga toda, eu acho que tem, e a questão da ideologia de gênero e tudo isso, eu acho que tem sacudido e realmente muitos têm se perguntado o que é ser homem, o que é ser mulher, e aí vem a crise. Porque às vezes a questão, eu acho que muitos homens não sabem nem o que assumir, né? Porque estão perdendo essa compreensão do que é ser homem. A gente pode falar de modelos mais tradicionais, aí das décadas mais recentes, lares desfeitos, meninos que crescem mais com mãe, com vó, mães solteiras ou mães separadas, divorciadas, e aquele rapaz Sim, perde referencial masculino em sua sim, casa. A sim, gente, a gente pode falar todo esse movimento, né, da industrialização e agora digital, e que poucos meninos, rapazes, vê homem por perto. Eu acho que a perda de referenciais e o questionamento do que é ser homem e tudo mais, eu acho que gera primeiro isso. O que de fato é ser homem? Né? sim, sim, Uma falta de compreensão sim, disso. E sim, aí sim, depois, sim, eu acho que aqueles que talvez estão tentando ter essa compreensão, ah, talvez ele pode errar, não assumir, né, o seu papel. A gente vai entrar um pouquinho mais sobre isso, o que é ser homem, mas aí, então, acho que primeiro essa crise de compreender o que é, e se compreender a crise de assumir, né, a sim, postura sim, masculina. Eu acho que é natureza normal do ser humano ele transferir suas responsabilidades. Isso é da natureza do ser humano. Então, eu sim, acho que com o empoderamento da mulher, mulher com iniciativas, mulher que assume as coisas e resolve, eu acho que o homem vai se acomodando, né? Ele vai se acomodando, ele vai, ele vai pensando assim, não, já está sendo resolvido, e aí eu acho que vem essa crise também, né? O que eu tenho percebido no meu ministério e vendo homens, eu penso desde quando eu era jovem, aluno, e depois na igreja, e depois no Ministério de Treinamento, eu tenho percebido mais garotos jovens, assim, em crise do que é ser homem, e às vezes com traços de falta de virilidade, de coragem, de assumir sim, coisas, sim, né? Às vezes sim, até traços afeminados, né? Delicadezas exageradas. Depois a gente vai conversar um sim. pouquinho mais o perigo do homem que cuspe no chão, machão, grosso, né? Nada disso, né? Mas, por um lado, a gente percebe uma geração vindo aí, mas né, cuida da sobrancelha, chapinha no cabelo, Tem roupa. até, tem até, tem até um nome invocado para isso, é um metrosexual, né?
Isso, aí A meu primeira Cristiano vez, Ronaldo. a primeira vez que eu ouvi essa expressão, eu fiquei tentando entender qual a relação da construção, né? Aham. Metrosexual é um cara que é sexual para mais de metro? O que é isso? É, que é Mas, isso, né? né? Exatamente. Teve um livro, cara, um livretinho do Bill Hybels, que é bem conhecido, aquele Quem é Você Quando Ninguém Está Olhando, né? Sim, E, cara, quando eu li aquele livro, eu até na época passei aquele livro para minha juventude, para o pessoal ler. O Nilber era minha ovelha nessa época, quando eu li esse livro. E teve uma sim, coisa que me chamou muita atenção nesse livro, sabe? Quando ele vai tratar a questão dos desvios de caráter do homem, né? Dos traços de caráter exigidos no homem. E o primeiro que ele lista é a coragem, né? uhum, Coragem. Caramba! uhum, E aquilo, assim, é engraçado como às vezes coisas tão óbvias são tão novas para mim, sabe? Quando eu li isso, eu digo, uhum. poxa, de fato, falta de coragem no homem é fraqueza de caráter mesmo, que precisa Sim. ser corrigido. Mas, cara, como tem gente com esse problema? A gente está vendo cada vez mais um adiamento da maturidade, né? Houve uma Sim. época na história que não havia adolescência, né? Isso, Esse negócio de isso. adolescência é recente, né, na Com 12 história, anos ia trabalhar com o pai no banco da feira. Ia vender né? verdura, ia ajudar na construção, carregar tijolo. Não Exatamente, tinha isso. exatamente, Aí parece exatamente. que agora jogaram para o extremo oposto, né? Eu mesmo que não sou tão velho assim, ainda vivi uma adolescência assim, né? De trabalhar, de ajudar o pai. Eu tive essa chance, né? Mas aí o que vai adiando a maturidade, e alguns já ouvi falar até de jogar adolescência até 29 anos. Já imaginou? Ao invés de até 19, e até 29. Imagina uma marmanjão, 29 anos em casa, desfrutando do bem bom quando tem pai e mãe do lado ali, cuidando da roupinha, da comidinha. E aí você está tendo uma infantilização da fase adulta, né? Cara, E aí vem todos esses elementos, a coragem de assumir a responsabilidade da sua própria vida, do seu sustento, né? sim, De se casar, né? Cada sim, vez mais adiando o casamento, sim. né? Adiando ter filhos. Então, é uma série de elementos aí que adia atitudes de caráter, que você falou, mencionou coragem e outras características para mais distante, né? Vai adiando, e aí você tem jovens adultos infantis, né? Presos no Sim. videogame e tudo mais, né? Não que jogar videogame seja um Claro, não, pecado, né? não é, né? claro que Eu não, claro que particularmente não. não gosto. Eu Eu particularmente também não não. gosto, nem tenho em casa. Nem tenho em Aham, casa. Mas eu conheço sim. homens muito sérios, pais de família responsáveis, Ah, cujo sim. lazer, cujo hobby é o videogame. Agora, Não, quando o videogame assume o lugar da responsabilidade, aí tem um e- problema, né? tá lá as coisas acontecendo e precisa para resolver e você tá no videogame, né? Aí que é o Aham. problema. Você Você não falou essa assume a questão. responsabilidade. Você falou essa questão da adolescência até os 29, eu me lembrei de um personagem que tinha do Chico Anísio, cara. Cara, era muito profético aquilo ali, o jovem, você lembra? Eu não sei se você se lembra, se você Ah, sim, assistia sim, isso. o jovem, Cara, sim. pô, mãe, jovem é outro papo e tal, né? O Pô, cara, você faz direitinho. cara era uma figura muito exótica, porque era um velho, né? Aquele cara enrugado, com roupa de jovem. Pô, mãe, nada a ver, mãe e tal, né? Filhinho da Uhum. mamãe, morando debaixo da asa da mamãe. É muito, É, né? Aquilo ali, cara, acontece muito hoje, né? eu acho Acontece muito que hoje. é mesmo. Eu acho que eu estava pensando na nossa conversa e nós não podemos esquecer, por exemplo, quando Paulo escreve a Timóteo na sua segunda carta, a última carta, no capítulo 3, ele fala dos últimos dias e aí começa a trazer uma lista, né? Que muito Sim, feia, que está ligado ao caráter, que está ligado à família, aos relacionamentos, até mesmo a relação com a religião, né? Vamos dizer assim. sim, E nós não podemos esquecer que, sem dúvida nenhuma, o mundo jaz o maligno
Deus permite a intensidade do mal, né? Ele tem o controle da história. Então, eu também Sim. acho que nas últimas décadas nós estamos assistindo um ataque à masculinidade, com certeza, Hum, né? Um empoderamento da mulher, movimentos que começaram com bandeiras legítimas, né? Olha, mulher, direito ao voto, a mulher, direito a salários iguais. A mulher entrou no mercado de trabalho, os homens foram à guerra, pensando na Primeira e Segunda Guerra. A mulher foi trabalhar, o homem voltou da guerra, esse ajuste da sociedade, porque a mulher também vai para o mercado de trabalho. sim. E aí, mas eu acho que a gente assiste, sem dúvida nenhuma, esse ataque contra a masculinidade, né? Uhum. Tentando quebrar a família tradicional, homem, mulher, família, filhos, etc., né? Tudo isso. E a gente pode observar isso nos filmes, né? Em muitos aspectos da mídia. Tem filmes que eu estou assistindo, é só mulher que manda, é só mulher que Sim. resolve, né? Isso não está lá à toa, né? Isso não está lá. Tem Hum, propósito nisso. Então, por sim, sim. exemplo, a criança vê na escola que não tem mais homem e mulher, que tudo você escolhe o gênero que você quer, como se isso fosse possível, né? Sim, Ele está passando numa loja, ele vê uma propaganda de mulher que parece ser homem nos seus aspectos e o homem muito feminado na sua postura na foto. Ele vai à noite ver homem ou mulher se beijando. sim, Depois ele vê o transexual. Uma bagunça. Imagina uma criança, um adolescente assistindo sim, essas sim, coisas e, ao mesmo tempo, não tendo bons referenciais, não tendo um bom ensino sobre o que de fato é ser homem e mulher, quais sim. são os papéis de cada um, como é que se harmoniza isso, né? Então, Muitas vezes, quando tem um pai em casa, é aquele pai que exatamente, se refugia no trabalho, que não exatamente. pega o filho para brincar com o filho, brincar de coisas de homem, né? Uhum, Construir essa coisas naturais aqui. Eu não estou dizendo que um homem não possa brincar de casinha, que uma mulher não possa brincar de carrinho, eu não estou dizendo isso, né? Mas eu estou falando, de fato, uma construção de referencial masculino, porque homem e uhum. mulher têm a mesma glória, mas não são a mesma coisa. Sim, Não são a sim, mesma coisa. Deus dá sim, papéis sim, diferentes, isso é fato. sim. E aí, cara, o cara precisa, né? O filho. Essa é uma preocupação que eu tenho, bicho. Às vezes eu tô cansado demais, velho. Demais, demais. O trabalho, as demandas do ministério. Agora, nessa pandemia, então, meu filho requer atenção. E eu fico Hum, numa loucura, né? Tô no meio do raciocínio, aí chega ele, papai, por favor, brinca comigo. E aí, resultado, uhum, você. Né? É uma luta, não é fácil, não. uhum. Mas uma Sem coisa dúvida. eu entendi demais quando Deus me deu esse filho, que o meu papel é ser o homem que esse menino vai querer ser no futuro, Uhum, né? Dar essa referência para ele. Dá medo, isso dá, mas é aí que chega a questão da coragem, né? A sim. questão de encarar os medos e tudo mais. Ô, Richard, e já que a gente meio que entrou no negócio, define pra gente o que é um cabra macho. O que é ser. O que é ser Ai, homem, né? O que é ser homem? essa pergunta é muito importante e nós temos que tomar muito cuidado, né, Maninho, de não se apegar a expressões culturais para definir o que é ser homem ou mulher, Sim, né? sim, Nós temos que, de novo, nós que cremos nas escrituras, né? Nós temos que ir para a escritura e deixar que o Criador defina sim, e sim, defina na sua essência. E aí tem expressões culturais que não vão ser contrárias a esta essência e que pode diferenciar de cultura para cultura, de época para sim, época, né? Então isso é muito importante, né? sim, Por exemplo, aquela cultura em que o homem ele está caminhando na frente, a mulher está atrás e carregando água. Você fala assim, nossa, que falta de ser cavalheiro. Não, mas naquela cultura é um lugar mais rural
se vê um animal, ele tem que estar pronto para lidar com isso e proteger a mulher, né? Estou só dando um exemplo. Sim, Mas sim, olha sim. só, eu vou para Gênesis, né, capítulo 1, e nós temos ali, tem muitos detalhes que eu não vou entrar, mas Deus cria homem e mulher à sua imagem. Então, primeira coisa bonita, né? Homem não é superior à mulher, a De mulher não é jeito nenhum. superior ao homem, né? Deus é fantástico, criativo, maravilhoso. Quem é que podia conceber essa ideia de homem e mulher, né? De macho e fêmea? Eu acho isso fabuloso, né? Tão semelhante e tão diferente, né? Então Deus cria o homem, cria a mulher, mas é interessante que no capítulo 2, quando vem o detalhe da narrativa, e Deus criou o homem primeiro. E é isso que Sim. é interessante. Deus podia criar os dois juntos, Deus podia criar a mulher, depois o homem, mas não, Deus estabeleceu esse propósito. Deus criou o homem primeiro, a sua imagem e semelhança. Deus deu para ele já algumas responsabilidades. Não coma desse fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Cuide do jardim, guarde o jardim. Dá nome aos animais, como até uma demonstração de autoridade, porque ele é um corregente com Deus, o domínio da criação. E o Sim. próprio Deus fala, não é bom que o homem esteja só. Oh, você gostou dessa frase de Deus? Eu gostei. Muito. É interessante que não foi o próprio homem que, pensando assim, falou assim, nossa, né, não é bom ficar sozinho, no sentido de, eu não sei qual a compreensão, mas Deus permitiu que ele estivesse só, né? Ele via os animais, ele via a criação, ele tinha o próprio Deus, mas ele não tinha ninguém que correspondia a ele. Uhum. Então, Deus permitiu que ele tivesse a sensação de estar só e de trabalhar sozinho, né, sem alguém ajudá-lo ali no cuidado do jardim. E aí Deus faz Sim. a mulher. Aí Deus faz a mulher e aí o mundo fica colorido, né, maninho? Oh. Sabe uma coisa que eu acho muito legal, cara? É que, embora não foi o homem que percebeu que estava só a priori, foi Deus que declarou aquilo, né? Mas Deus faz o homem começar a notar isso, né? Naquele ato De dar nome aos de dar nome aos animais. animais. Ele ali está vendo a imensa responsabilidade que ele vai ter, né? Ele Exatamente. está vendo, caraca, meu, olha só, eu vou governar tudo isso, eu vou cuidar de tudo isso. E aí, resultado, nesse inteirinho daquela imensa responsabilidade, ele percebe que não tem ninguém para ficar do lado dele nessa bronca, né? Exatamente, exatamente. E aí Deus traz isso para ela e a revelação bíblica diz para nós qual era a intenção de Deus, né? Vou fazer para você alguém que o ajude, o auxilie e corresponda a você, né? E aí dá uma Sim. anestesia geral nesse homem. Esse cabra dorme, quando esse cabra acorda, gente, você pode imaginar a criação de Deus ali? Quando ele vê aquela mulher, e aí vem essa primeira poesia, né, que a gente não entende, mas é poesia, osso dos meus ossos, carne da minha carne, ele dá nome a ela, diz, né, ela será chamada mulher porque do homem foi tirada, Ixá, porque vem do Ish, né, o Isso. homem e mulher. Então, para definir o que é o homem, né, ou seja, Deus, e isso vai ser desdobrado depois das Escrituras, mas, ou seja, ser homem é esse senso de responsabilidade que Deus deu. Deus deu uma responsabilidade para o homem, Sim, que ela sim. que requer essa cooperação da mulher, e ele tem esse senso de responsabilidade de liderar, vamos dizer assim, liderar sua esposa, liderar sua família, liderar a sociedade, nesse mandato de Deus, chamado pelos teólogos mandato cultural, ou seja, de Sim. desfrutar de Deus, desfrutar da criação de Deus, dominar juntamente com Deus a criação e desenvolvê-la. Então, Sensacional. o homem exerce essa função de liderança e isso é ser homem, né? Juntamente com a mulher. A mulher tem a sua responsabilidade na cooperação com ele, não é menor que ele, não é acima dele, foi tirada dele. E essa ordem da criação estabelece todo o propósito teológico em toda a Bíblia.
né? Ou seja, Sim, não muda. Se Jesus volta para o jardim, Paulo volta para o jardim, né? sim. Para estabelecer sempre essa relação. Sensacional, E sensacional. essa liderança tem os seus desdobramentos, né? Do que é ser homem. O desdobramento do servir, né? O desdobramento de pastorear, ou de dar propósito, de zelar, de proteger, de prover, seja de tomar iniciativas. Então, ser homem é ter esse senso de responsabilidade, de uma liderança benevolente para com sua esposa, quando é casado, para com seus filhos, para com a sociedade. Isso é ser homem. Sim, sim, sim. Deixa eu aproveitar aqui, Richard, só um pequeno parênteses aqui para dar um abraço aos colegas pastores que entraram aqui. Ah, Tá que joia. o pastor Francisco Helder, lá de Brasília, Igreja Batista de Braslândia, cara sensacional. Amigão Prazer. nosso lá de Belém, né? Lembra dele, né? Ele, ele pastoreou lá em Belém e tudo mais. E hoje ele está em Aham. Brasília fazendo um trabalho sensacional, Que tá? joia. O pastor Segundo Almeida, da PIB de Mogi Opa, das Cruzes, que meu joia. amigão que está aqui nos acompanhando também, ele jogou uma pergunta e daqui a pouco a gente vai entrar nela. Saudades também, meu amigão. E aí, olha só, disso que você está falando, o Alexandre Melo, ele disse uma coisa muito legal. Ele falou aqui, fundamental o papel da figura paterna, líder, companheiro, administrador, não a figura do mandão, do autoritário. Policie-se, homem cristão. Sensacional, muito legal, né? Então, está aqui também o pastor Elias, da Igreja Evangélica Congregacional, Joia. tá? Que Sim. sejam muito bem-vindos, queridos. Deus abençoe vocês. Então, Richard, trocando em miúdos, se a gente for resumir numa palavra, masculinidade é responsabilidade. É isso aí, com certeza. Responsabilidade. Deus Exatamente. deu ao homem a responsabilidade de Uhum. refletir a sua imagem, liderando sua família, a criação, tudo mais. O homem não dá conta dessa tarefa sozinho, aí Deus deu alguém para socorrê-lo É nisso, isso aí. que foi a Uhum. sua esposa, né? Exatamente. Então, assim, posso ficar tranquilo com a minha garrafa cor-de-rosa, né? Cara, quem que estabeleceu que rosa não combina com homem? Quem foi que deu esse padrão aí, né? Alguém? Agora, Ah, pois maninho, é, que bom, né? Diga agora, lá. maninho, é muito importante definir liderança. E aí eu acho que a gente poderia caminhar no capítulo 3 de Gênesis, né? Porque a gente falou só até o capítulo 2, está bonitinho. Isso. Então, o homem tem esse senso de responsabilidade e exercê-la em liderança, em prover, em proteger, em guiar e conduzir, né? Sim. E a sua esposa, no caso do casado, está ao seu lado para ajudá-lo, para correspondê-lo nesse desafio que Deus deu lá no capítulo 1, né? Para ambos, comunicando através dele. A Gênesis 3 vem a tentação, e é interessante a passividade do homem, né, Maninho? Porque Sim. a gente lê o texto, há discussões quanto à crítica textual, mas é muito provável que o texto realmente traga a ideia de que o homem estava ali do lado Sim. da Eu mulher, defendo essa posição. Eu defendo essa posição. e assistindo tudo, era hora de A, a, ele a, intervir. a construção dá a entender isso muito claramente quando ele Exatamente. diz que ela comeu do fruto, deu ao seu marido e abriram-se os olhos de ambos, né? Isso. Estava Então, ali, estava ali. o panorama parece que é de um momento único, né? Um evento único que acontece ali com os dois juntos. Eu também defendo isso. Então é muito interessante, né? Como que logo Satanás foi tão astuto, né? E debaixo da soberania do Senhor, em permitir tudo isso, e ele ataca ela. E ele ataca justamente no fator de ela ultrapassar esses limites que Deus deu. Sim. Ela fala que não podia tocar e Deus nem falou isso. Não sei o que Adão disse, né, para ela. Ah,
e ela usurpa, assim, ela já começa a usurpar a liderança do homem de deixar ali, e ele, por sua vez, é passivo, né? De não Sim. intervir no processo. E, Eva, o que Caraca, estamos velho. fazendo aqui? O que estamos fazendo aqui, né? Tem um livro E do Larry Crabb, né, sei, é que o ele silêncio de trabalha esse Adão. texto, O Silêncio de Adão, né? E que ele vai e mostra o quanto tem sido danoso na história da humanidade essa passividade masculina, né? Exatamente. E aí vem, só para terminar a questão Fica à da vontade. liderança, aí vem as consequências, né? E aí é interessante que Deus não procura Eva. Eva, o que foi que você fez, em primeiro lugar, né? Sim, Deus procura Adão, de novo, né? sim, Comunicando a ideia de ele é essa liderança e também uma liderança da humanidade representativa. Romanos, Paulo vai pegar isso, né? Por um só homem tropecado no mundo, Adão, sim, e assim isso. todos pecaram. Depois vai falar, então procura Adão, depois Eva, depois Satanás, aí ele vai dando as consequências, Satanás, Eva e Adão, né? Um quiasma aí no texto. Sim, Mas, pegando só o detalhe, nós temos o detalhe da mulher que vai ter de forma agravada as dores do parto, né? É muito interessante isso. E aí vem o 3,16, né? Que é aí que compromete toda essa relação harmoniosa que Deus estabeleceu, né? O homem que tem essa responsabilidade dada por Deus de liderar em serviço, em provisão, em proteção, em segurança para sua esposa, para sua família. A mulher que sim, está ao seu lado, não acima nem abaixo, mas do lado. Ambos desfrutam e refletem essa imagem de Deus. Mas aí o pecado, né, implantou esse desvio do coração para o orgulho, para o egoísmo, para a maldade, para a violência, para um monte de coisa. E aí no versículo 16, do capítulo 3, né, seu desejo será para o seu marido. Há discussões, o que significa esse texto, mas no próprio contexto, sim, capítulo 4, versículo 7, quando Deus fala para Caim, né, esse desejo da ira contra o seu irmão está contra você e você tem que dominar essa ira, senão você vai chegar a sim, fato do assassinato, e foi o que de fato aconteceu. Então, ou seja, eu interpreto esse texto como a mulher vai ter uma dificuldade da submissão já antes, já existia antes, não é uma maldição a submissão, mas agora uma isso, dificuldade, né? O seu desejo será sim, contra o seu marido. Você terá dificuldade de sujeitar-se a ele. Você vai querer usurpar essa liderança, né? E ele sim, a dominará. Não é que o domínio do homem veio agora, não, já havia uma liderança, mas agora é um domínio sim, que caminha para o machismo, né? Ou seja, que caminha para o autoritarismo, para uma sim, 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 liderança sim, egoísta, uma liderança sim. completamente desfigurada, longe do que Deus estabeleceu. Então, por isso Aquela que que era a costela, né? A liderança e a submissão de companheirismo se torna uma liderança e submissão de disputa, né? exatamente. O que era, eu defendo a ideia de complementarismo, né? Ou seja, que está se complementando, vem agora a competição, né? A gente sabe disso, mas eu acho que como é importante que os homens entendam isso, que as mulheres entendam isso, né? Na essência da masculinidade está o senso da responsabilidade, do exercício da liderança que Deus delegou. A Sim. essência da mulher de estar ao lado do seu marido para cooperar juntamente com ele em cumprir esse propósito de Deus, esse mandato de Deus. E aí vem o E pecado que vê essa distorção. bagunça o Sim. negócio. É. Assim, uma coisa importante também nisso aí que eu vejo é que uma vez que nós somos a habitação do Espírito, que o Espírito está restaurando aquela glória perdida, como diz Paulo, de glória em glória, né? Está Sim. restaurando aquela glória perdida. Então, nós temos que cada vez mais restaurar a liderança de Gênesis 2, né? E cada vez menos viver a liderança de Gênesis 3. Assim como as Uhum. mulheres, cada vez mais
restaurarem a submissão de Gênesis 2 e cada vez menos viverem a submissão de Gênesis 3, né? Tem que ter mudança, né? É o caminho Exatamente. contrário. O pecado joga a gente para o fundo do buraco, mas o Espírito vai resgatando a gente e trazendo a gente de volta à superfície, né? Se Jesus faz isso, volte para o ideal, quando falou com os fariseus, né? O Sim, apóstolo Paulo diz isso, volta para o ideal. Quando sim, fala dos limites e da liderança masculina, dos limites da mulher no ministério, volta para Gênesis também, né? sim. Mas vamos falar um pouquinho, Maninho, eu acho só, se eu posso colocar aqui, Quem manda liderança, aqui é eu acho você, que rapaz. Eu tô você só não, dando, eu sou eu tô seu só dando uns convidado. pitacos. Eu tô só dando uns pitacos. Eu acho que nós, eu acho que nós precisamos definir claramente liderança, Maninho, porque muitos homens ouvem liderança e por causa da nossa cultura, por causa do pecado né, do coração da gente, por causa da nossa cultura, pensa liderança como um privilégio, pensa liderança em estar por cima, em superioridade, em usar o seu poder para benefícios pessoais, Sim. em abuso de poder. Então, aquele homem, por exemplo, que fala: eu sou líder, me obedece, eu estou mandando, né? E aí começam os abusos em casa, né? Não compartilha de tarefas comuns, mas nós temos que olhar para a liderança conforme o Senhor Jesus, né? Aqui A gente pensando vê nós. muito isso na construção da cultura patriarcal do Antigo Testamento, né? Exatamente, exatamente. E é interessante como Deus traz a lei, vem o Senhor Jesus, vem as epístolas, tudo corrigindo distorções do exercício dessa liderança, né? E aí Sim. nós temos que olhar para o Senhor Jesus. Eu acho que a gente pode lembrar daquela passagem em que Tiago e João pedem os primeiros lugares. Lembra disso? Sim, me lembro demais. E aí os demais apóstolos ficaram irados, não pelo pedido que eles fizeram, mas porque eles foram omitidos. Como é que vocês querem os melhores lugares e nós não? Nós também merecemos, né? Ou seja, uma distorção completa de liderança na cabeça dos discípulos. Aí vem Sim. Jesus e fala assim: olha, essa liderança do mundo, né? Quem tem poder exerce poder para benefício pessoal, mas entre vós não será assim. Quem quer ser primeiro, que seja o último, quem quer estar por cima, seja o escravo. Assim como eu, sendo filho do homem, não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate por muitos. Então, nós homens temos que olhar para essa liderança do Senhor Jesus, né? E aprender. Eu acho que é melhor a gente até dizer: nós somos servos que exercem liderança do que somos líderes que servimos. Só para ficar mais claro ainda na cabeça da gente, porque Sensacional, o sensacional. homem, o homem tem que pensar isso, né? Ele chega em casa, ele está com a mulher, ele está com os filhos, ele está na igreja, em qualquer lugar. Deus me deu esse senso, essa responsabilidade delegada por Ele de liderar. Peraí. E liderar, deixa eu corrigir o radar, a rota aqui, é ser servo, é trazer segurança que Deus nas Escrituras, é lavar uma louça, é socorrer a esposa, é educar os meninos, é ajudar na tarefa da escola do menino, é limpar a casa se for necessário, é buscar o sustento. Esposa, eu vou para o supermercado, né, com esse negócio de vírus, eu me exponho, eu corro risco. Sabe? É o homem que toma iniciativa, nele deve doer mais, nele deve ser o Sim, mais sim, difícil, o mais doloroso, o mais arriscado. É ele que tem que assumir, né? Do que às vezes sim, homens que se escondem e expõem a mulher corre às vezes mais risco, ela corre mais perigo, ela trabalha mais, né? Às vezes dupla jornada, aquelas que têm que trabalhar fora de casa, chega em casa, continua trabalhando e o homem só faz uma jornada, né? é, Ele não faz duas, né? sim. Então, só para corrigir um pouco essa questão. Cara, quando para os meus alunos de seminário e tal, ou quando eu, às vezes, dou treinamento sobre liderança, eu passo a minha definição de liderança, tá? Para mim, Sim. ser líder é receber de Deus o privilégio de se lascar mais do que todo mundo. Todo mundo entende essa definição, né? É bem clara. Já que a gente entrou um pouco Exatamente. nessa questão da igreja e tudo mais, vamos conversar um pouquinho sobre isso? E eu quero começar aqui com uma pergunta que o pastor Nilber colocou. Rapaz, ele tem muita coragem de botar isso aqui, viu?
Ele fez: qual a visão que o Richard tem sobre os seminaristas que conheceu e ajudou no tempo que passou no IMPV? Muitos homens preparados ou despreparados, mesmo se preparando para o ministério? Rapaz, é sério que tu fez essa pergunta? Olha, nós temos o primeiro objetivo do seminário é o aluno chega, ele chega pensando que sabe alguma coisa, aí ele começa a descobrir que sabe muito pouco, ele sai pensando, cara, não sei nada. Mas assim, Sim, né? ah, o que eu posso dizer é que tem uma variação, né? Eu acho que tem muitos alunos que aproveitaram bem as aulas, né? Aproveitaram bem a convivência, aproveitaram bem dos líderes, dos professores, das experiências, né? sim, E tudo depende da maturidade que tem, do estímulo que teve em casa, se já foi discipulado por um pastor, se tem um pastor por detrás abrindo o olho, presta atenção aqui, né? Aproveita isso daqui, aproveita aquilo outro. Então há uma variedade muito grande, né? E o seminário não prepara tudo, o seminário, na verdade, sim. aponta caminhos, né? Levanta, é como dar muitas ferramentas para que ele possa aplicar no ministério e no ministério vai aplicando as ferramentas, vai afiando mais as ferramentas, vai aprendendo muito, né? Não para. Na verdade, a pessoa que disser que já está totalmente preparado, não está preparada. De fato, Ela é um constante preparo, né? de fato. Constante preparo. O seminário não acaba nunca. O seminário Não não termina, acaba não. nunca. Não, E o ministério é o seminário por excelência, cara. sem dúvida nenhuma. Nossa, se a gente É. for fazer uma lista de todos os erros que já cometeu no cemitério, no ministério, no cemitério, eu já estou pensando em morrer. Você viu, ó, É, de todos os erros que a gente já cometeu no ministério, de tanta coisa, não é mole não. No meu Não é mole caso, não. no meu caso, só para não fugir o assunto, mas eu sempre estimulava os alunos, olha, procure mentores, procure pessoas mais velhas para continuar aprendendo. Se você tiver a chance de estar junto com o pastor que já andou um pouquinho mais, e é bom é bom se auxiliar, porque o pastor lá que toma as burdoadas e você vai assistindo, vai aprendendo. Sim, E se o cara, Senhor Deus vai colocar você à frente, ele vai colocar. uma vez eu estava almoçando com o pastor Francisco Helder, não sei se ele ainda está aqui ou se ele já saiu da live. Estava almoçando com ele e com o pastor Tiago Marcondes, lá em Belém, né? E Sim. aí a gente conversando e eles disseram: Maninho, cara, não sei como é que você aguenta, cara, você já está na prorrogação, porque eu fui pastor de auxiliar há 10 anos, né? Eu fui 10 anos e, cara, é isso que você está falando, é a experiência. Cara, é muito cômodo, meu, sabe? Mas é muito útil, é muito bom. Você tem uma oportunidade muito grande de aprender com os erros dos outros, para que você, Exatamente. pelo menos, só cometa os que você vai criar, os erros novos, né? Talvez aproveitando esse Né? gancho, já que o nosso tema é a masculinidade em foco e não o ministério em foco, mas, Sim, Maninho, você tocou num ponto aí, eu acho que a gente pode aproveitar. Uma observação que eu tenho dos homens, e até pensando em mim mesmo, sim. como que os homens precisam aprender a aprender com outros homens? O Hum, homem tem a tendência do orgulho, da autossuficiência, eu sei, eu resolvo, eu aprendo. Mas, cara, como é importante os homens desde de juventude, e mesmo na fase dos 30, dos 40, dos 50, a gente sempre tem uma atitude de aprendiz. sim. Os homens sempre são acusados de serem muito fechados, são fechados até com a sua esposa, né? Parece que tem que chegar com o pé de cabra e forçar para abrir, né? Porque realmente essa é uma tendência masculina que nós temos que ir contra ela, de se fechar no nosso mundo, homens que às vezes sofrem, estão lutando com pecados, estão tendo dificuldades no campo da sexualidade, no campo da comunicação com a esposa, no lidar com seus filhos, crises vai chegando a crise dos 40 e poucos, 50, o que eu fiz da minha vida, e às vezes está aquele sozinho, não chora com ninguém, porque homem não chora, né, maninho? Não conversa com ninguém,
Então, a importância de se aproximar de homens maduros, de homens sábios, né? A importância dos amigos. Eu assisti uma vez algo muito legal e eu não estou conseguindo reproduzir agora, mas porque eu estou na fase também de transição, mas eu quero reproduzir isso em algum momento. Eu vi algo tão legal, cara. Um grupo de homens, 3 homens, e eu era o quarto visitando. Eu era amigo, eu sou amigo de desses 3 homens, acho que eram três mesmo. E eles tinham compromisso de se reunir semanalmente, tá? Sem chuva, sol, frio, calor. Eles sentavam em algum lugar neutro, uma lanchonete, um café, uma padaria. Cara, conversa franca e aberta. Sim. Sexo, dinheiro, trabalho, pecado, orgulho que aprendi e um compromisso de confiança. Morre aqui, né? Ou seja, nossa conversa aqui. Se Sim, tivermos que sim. levar adiante alguma coisa, a gente vai. E, cara, assisti uma coisa tão legal. Eles sentaram lá e eles confiaram em mim o suficiente para isso, né? O meu amigo disse, é o Richard aí comigo, não tem problema. E conversando abertamente, cara, não sei o quê, falando de coisas assim bem íntimas, do coração. Eu Que falei, legal. cara, semanalmente vocês têm isso? Semanalmente. E como é importante isso para os homens, né? Às vezes Sim. as mulheres têm mais essa facilidade, né? Elas conversam, elas se abrem, e o homem às vezes está lá sozinho, solitário. Não, às vezes esse homem não aprendeu em casa, não teve um pai, ou às vezes, né, não teve estímulo de conversar. Então eu queria aproveitar, e já que falamos de ministério, o homem continuar aprendendo e tudo mais, Não, sim, mas a importância disso. isso é verdade. Olha quem entrou, o Cípio. Ah, Opa, rapaz! abraço Seja pro Cípio aí. bem-vindo, meu amigão. Coisa boa. Rapaz, Richard, cara, esse negócio que você está falando é verdade demais. Mas deixa eu... Olha o que, é que o pastor Daniel aqui colocou. Aqui em minha região do interior de São Paulo, os pastores me ensinaram sobre o pastor auxiliar. Almoce seu auxiliar antes que ele jante você. Triste, né? Ai, Jesus, tem misericórdia. Mas, cara, É muito complicado. essa questão que você está falando também tem muito a ver com essa questão de pastorado auxiliar também, sabe? Com a questão do seminarista, Sim, né? sim, Não, porque as coisas estão interligadas, né? A sim, masculinidade, sim. É. liderança, não tem como não pensar também em ministério, não só pastorado, Uhum. mas o envolvimento do homem na igreja. Eu acho que a gente Porque poderia falar de. hoje, né? Uhum, sim, pode Porque falar. hoje um fenômeno para mim que é muito estabelecido, é que as igrejas são carregadas nas costas pelas mulheres, cara. Uhum. Então, aí Sabe? o assunto é bem longe, mas eu acho que tem os dois gêneros que precisam aprender, né? Então, na Sim, minha, na minha leitura bíblica, eu estou plenamente convencido, né, que não existe a função da mulher exercer pastorado feminino no sentido da. Eu entendo o que eu vou dizer. concordo. Eu acho que Deus até pode dar à mulher o dom de cuidar de pessoas. Se quiser chamar Sim, isso de pastorado, tudo bem, mas não tem. Deus não deu à mulher. Graças a Deus, as mulheres podiam ficar muito alegres por isso. Deus não deu a ela o peso, o fardo da responsabilidade de ser pastora da igreja, né? isso. Isso está muito claro. Então, o problema na igreja, em muitas igrejas, é homens que se omitem, não assumem o que Deus quer que eles assumam, mas as mulheres também que usurpam, né? As mulheres que não. Eu acho que as mulheres têm que aprender a deixar o circo pegar fogo, deixar as coisas darem errada e ficar sentadinha e dizer assim: tá vendo? Enquanto vocês, homens, não assumirem, é isso que vai acontecer. O problema é que muitas mulheres, eu estou falando no contexto da igreja, e até mesmo em Sim, casa, eu acho que, embora o papel da educação é de corresponsabilidade masculina e feminina, pai e mãe, é interessante que lá em Efésios, Paulo fala, usa a palavra para os pais, né? É muito papai mesmo, homem, masculino ali, né? sim. Mas eu acho que às vezes a mulher ela tem que deixar às vezes até algumas coisas de uma sabedoria, deixar acontecer, para às vezes o homem acordar. Olha, se você não fizer, ninguém vai fazer.
E Sim, acho que na igreja é a mesma coisa. Então, Deus não deu à mulher a responsabilidade de ser uma presbítera, não existe isso, né? De ir lá e concordo. assumir a igreja e fazer as coisas acontecer. Não, é o homem, é o homem. E Deus vai cobrar dos homens. Deus vai cobrar dos homens. Tenho certeza Amém. disso, absoluta. Sim. E Aí isso vem, enche a gente de temor e tremor, né? Aí vem a você que é um pastor de igreja, eu que estou também auxiliando os pastores da igreja e tudo mais, a importância de nós treinarmos homens. Eu me lembro que no meu primeiro ministério eu logo chamei 3 homens para discipulá-los, para andar com eles, porque eu via neles o potencial de serem líderes. E de fato, dos 3, 2 foram líderes. Um foi presbítero, diácono e presbítero, um foi diácono, liderando grupos pequenos. Eu cometi um erro naquela ocasião de não chamar as esposas. Elas ficaram cuidando dos filhos e não vieram, e elas não acompanharam o mesmo processo, o mesmo ritmo de aprendizado. Hoje eu faria diferente, eu chamaria o casal e junto com a Johanna, Sim. até tentarmos dar uma estrutura, se tem crianças pequenas, para trabalhar o casal. Mas a Sim. importância, maninho, de estar reproduzindo, treinando homens, Amém. os homens mais velhos da igreja têm que treinar os mais jovens, né? Amém. Amém. A geração mais velha treinando os mais jovens para isso. Falta só 3 minutos, né? É. Não, na verdade, não. Já era. Já era. A live vai cair daqui a 1 minuto. Mas, cara, quero aproveitar esse finalzinho para lhe agradecer, cara. Sensacional, certo? Foi muito legal. Quero fazer minhas as palavras da Valéria aqui, que ela está acompanhando, e ela disse assim: está tão bom que está dispensando comentários, tá? Certamente foi muito edificante, tá? Então, um abraço grande para você. Eu oro por sua família. Obrigado, Marinho. Acredito que a gente ama essa parceria que a igreja tem com vocês. E vamos Louvado para seja Deus. frente. Quero dar um abraço a todos que acompanharam. Gente, muito obrigado por ter estado com a gente, tá? O pastor Tiago Marcondes entrou aqui, ó, pegou o finalzinho, 2 mentes brilhantes. Ó, que é isso, cara? Você que é Não, benção. a do Maninho é brilhante. A minha ainda tem aqui, É, ó. exato. Pronto, pronto. Nesse sentido eu concordo. Mais um abração para É, vocês, um abração para todos. Fiquem todos com Deus. Richard, brigadão, viu? Tamo forte junto aí abraço, porque foi, meu obrigado. amigo. Valeu, É o meu queridos. privilégio. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente. Tchau, irmãos. Tchau.